Shalom Adonai, meus irmãos, aqui é o irmão Gelson. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre algo que acaba sendo inevitável a gente não tocar nesses assuntos, mas não são assuntos que vão mudar a nossa vida, mas são assuntos que vão despertar nossa consciência para algumas falsas doutrinas e algumas má interpretações. Às vezes não é nem falsa doutrina, mas má interpretação daquilo que a gente não conhecia, daquilo que a gente não conhece. Amém? Por exemplo, né, quando o apóstolo Paulo ele fala acerca de que uns foram levantados primeiramente apóstolos, outros a pastores, outros a mestres, outros a evangelistas, né, e começa a enumerar essas funções que Deus havia designado a cada um conforme a multiforme graça dele, para que o evangelho percorresse todo mundo, para que o evangelho alcançasse todas as regiões. É necessário dizer, e aí eu vou tratar especificamente da questão do apóstolo, né? Hoje, para a gente poder desmistificar algumas coisas que a religião trouxe e transformou numa edificação, mas uma edificação fora de Cristo. A palavra apóstolo ou apóstolos vem do grego. Se a gente recordar, todo o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, mas o Novo Testamento ele foi escrito em grego. E isso foi por um simples motivo. Imagine você hoje que a língua que prevalece para nós hoje não é o inglês, né? Como uma língua primária entre a comunicação até intercontinental. Você vai para a Europa, para outros países, o inglês ele ainda consegue ser uma língua que não é unânime, mas é uma língua intermediária para ajudar, né, a essa comunicação aí do ocidental com o oriental. Então no nosso século é o inglês, né, ainda, por enquanto. Mas naquela época era o grego. E para se difundir o evangelho entre os povos, o Novo Testamento foi escrito originalmente, então, em grego. Ok? Então, a palavra apóstolo vem da palavra apóstolos, que vem do grego. E essa palavra apóstolo significa enviado. No hebraico, nós temos duas palavras que designam a mesma coisa, ou parecidas, né? São sinônimos, enviado e mensageiro, né? Tem a palavra para mensageiro, que é malhar, que é a mesma palavra que designa a anjos, malhar, e temos também a palavra shaliach, que significa enviado, que é a palavra que designa apóstolos, o apóstolo, né, o enviado. Então, quando o apóstolo Paulo fala ali que uns foram designados para apóstolos, ele está querendo dizer o seguinte: primeiramente para apóstolos, primeiramente para serem enviados. São aqueles que foram enviados. Shaliach. Então surge uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Por que o termo apóstolos, do grego enviados, não foi então traduzido nas diversas passagens de Atos, nas epístolas, nas cartas? Creio que por um simples motivo. A palavra às quais estava se referiam-se a pessoas específicas. Eram relatos que se referiam a pessoas específicas, pessoas que foram chamados apóstolos, designados apóstolos, porque foram enviados a estabelecer as bases do Evangelho.
E a autoridade do apóstolo vinha daí, de preservar as bases do Evangelho. A autoridade do apóstolo era, na verdade, a sua responsabilidade de preservar essas bases. Por isso, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 3, no verso 11, que porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, irmãos, hoje nós vemos pela religião que muitos se intitulam apóstolos, mas o fundamento já está lançado ou não está lançado? O fundamento que é Cristo está posto ou não está posto? Claro que está posto. Por isso há uma diferença entre quando o Senhor diz ide por todo mundo, que na verdade essa palavra é um gerúndio, indo por todo mundo, pregando o Evangelho, pregai o Evangelho a toda criatura, da diferença de enviado no sentido de ser o primeiro a chegar naquela região, a pôr as bases do Evangelho naquela região. Então, essa é a diferenciação entre apóstolo e aqueles que foram enviados a pregar o Evangelho, no caso, todos nós. Então nós precisamos diferenciar e precisamos entender que essa autoridade ela não é escalonável, ela não põe as outras funções em balança. Ela é, na verdade, a responsabilidade daquele que foi enviado pelo próprio Senhor e que, portanto, o representa. Se o apóstolo fala por si mesmo ou estabelece algo que venha de si mesmo, esse tal apóstolo, ele é fraudulento, como diz em 2 Coríntios 11, a partir do verso 13, que tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Por que ele diz que esses falsos apóstolos são obreiros fraudulentos? Qual é a função do obreiro? A partir do fundamento que foi posto, que é Cristo Jesus, ajudar a igreja a construir a edificação, ser edificada sobre este fundamento. Mas esses obreiros estavam edificando doutrinas falsas. Por isso o apóstolo Paulo denuncia, dizendo: tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, ou seja, trocando o fundamento. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Ok? Será conforme as suas obras, porque ele diz em 1 Coríntios 3 que a obra de cada um se manifestará, e na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto. Então, nós vemos que o conceito de apóstolo hoje na religião é de alguém que está acima dos seus irmãos e que recebe primeiramente a revelação de Deus e depois distribui para os outros. Não tem nada a ver com a Escritura isso. Só há uma hierarquia no corpo de Cristo. Cristo, cabeça, nós, o seu corpo. Quando fala apóstolo, está dizendo enviados a pôr o fundamento. E o fundamento é Cristo. Se o fundamento já foi posto, o próprio Espírito dentro da função de cada qual, e aí entra o obreiro edificando sobre esse fundamento, entra o presbítero guardando esse fundamento, entra os profetas, entra os pastores para cuidar, para ver as necessidades do povo e cuidar, distribuir os recursos, e entra também os mestres para ensinar a Escritura da maneira correta. Então nós precisamos honrar uns aos outros dentro da honra que foi conferida a cada um, não criando escalonamentos de posicionamentos uns sobre os outros, como se houvesse isso no corpo de Cristo. Não existe isso no corpo de Cristo. Como eu disse, só existe um escalonamento no corpo de Cristo. Cristo, cabeça, nós, o seu corpo. O Espírito tem liberdade, quando assim acontece, para falar por meio do corpo,
para estabelecer a sua vontade. Porque quando isso não acontece, o fim dessas coisas são homens instituindo doutrinas humanas dentro da igreja, por mais sutis que elas sejam. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Precisamos saber discernir o que a palavra está dizendo, né? Por isso nós precisamos conhecer as Escrituras. Nós não podemos nos deixar simplesmente absorver a interpretação das pessoas sem nós mesmos irmos à palavra. Hoje mesmo eu li no nosso grupo uma palavra que, embora ela diga a verdade em determinado contexto, ela utiliza versículos fora de contexto, de coisas que estavam sendo ditas para algumas pessoas específicas em determinada situação, que não tem a ver com aquilo que a pessoa estava falando ali, mas o objetivo do que a pessoa quis dizer estava correto. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque isso denota que a pessoa ela não tem essa vivência na palavra. E não estou falando aqui de letra, estou falando aqui de conhecimento da palavra agregado à direção do Espírito, para a gente entender as coisas dentro do seu contexto correto. Porque Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de dúvida, e há um só Espírito, amém? Mas Ele utiliza as nossas debilidades também e fala por meio das nossas debilidades. Nós, por isso, vamos anular tudo que a pessoa diz? Não. Simplesmente a gente vai acolher a parte boa e aquilo que não foi apropriado, a gente descarta, porque a gente conhece as Escrituras. Então essa é a diferença. Então, sobre essa palavra Shaliach, enviado, nós podemos também lembrar que quando Senaqueribe, rei da Assíria, intenta invadir Jerusalém e cerca a cidade, Ezequias, o rei de Judá, ele, depois de receber uma palavra da parte do Senhor por meio do profeta Isaías, ele então fortifica a cidade e desvia o curso da fonte de Gion através de um aqueduto para dentro da cidade até um tanque, onde eles haveriam de reservar essa água. Então esse tanque ele foi chamado de tanque de Shiloá, que vem da palavra Shaliach, enviado, porque essas águas foram enviadas para dentro da cidade. Então, mais tarde, na tradução, isso haveria de ser transliterado para tanque de Siloé. Tudo que Deus distribuiu, tanto os que enviou quanto os que estavam localmente ali, os pastores e os mestres cuidando, ensinando, eram funções ou são funções para que o corpo de Cristo seja mutuamente edificado. Então esse é o sentido da palavra. É claro que esse corpo tem a sua organização, mas essa organização não se dá de maneira hierárquica, nem por posicionamento, né? De uns estarem acima dos outros. Não existe isso, ok? Essa organização do corpo de Cristo se dá por meio do Espírito. O Espírito do Senhor é quem designa, é quem envia, é quem dá os dons, é quem fala, é quem promove dentro dessa unidade a chamada unanimidade, ok? Que é todos pensarem da mesma forma, todos terem o mesmo Espírito, todos terem o mesmo objetivo, que é levar Cristo para as pessoas, né? Porque esse é o objetivo, Cristo em nós, e ao mesmo tempo que nós buscamos, né, ao Senhor, nós estamos levando também para outros. Então, a gente precisa ficar claro disso, e não sou eu quem digo, né? É a palavra do Senhor, são as Escrituras, e a gente precisa conhecer essas Escrituras, não apenas através da boca de pessoas, mas indo até elas. É importante que a gente conheça as Escrituras. É importante que a gente conheça o grego, o hebraico. A revelação de Deus é Jesus, é Cristo. Tudo o que nós precisamos para concernente à vida é olharmos para Cristo. Nele estão todos os valores de Deus. Tudo o que Deus é está revelado em Cristo. Então nós não precisamos de mais nada.
Agora, infelizmente, para a gente combater doutrinas que nasceram a partir da distorção das escrituras, nós precisamos conhecer o idioma no qual elas foram escritas e a linguagem como ela é falada. Então, por isso, eu quis trazer para vocês essa questão dos apóstolos, porque há uma grande confusão em cima disso por conta de doutrinas que nasceram para impor autoridade, como se apóstolo fosse alguém que tivesse autoridade em si mesmo, e a autoridade de qualquer servo do Senhor, seja apóstolo, profeta, mestre, pastor, enfim, vem de Deus. A autoridade vem dele. A autoridade é carregar a palavra, a autoridade é no Espírito, a autoridade é para praticar a palavra, né? Colocá-la em prática e ensiná-la. Essa é a autoridade que Deus nos deu, para ensinar a palavra, para exortar, para edificar. E aliás, no que diz respeito aos profetas, irmãos, toda profecia precisa ter 3 funções, no mínimo essas 3 funções: exortação, edificação e consolação. Amém? Se não exortar, se não edificar, se não consolar, não é profecia. E isso na palavra, em coerência com as Escrituras, em coerência com o Evangelho de Cristo. Porque se não tiver coerência com o Evangelho de Cristo, aí o seu próprio entendimento, a sua própria razão, seu culto racional, né, está apto a descartar. Então a gente pega exemplos como o de Matias, em que os apóstolos lançaram sortes para levantar um outro enviado no lugar de Judas, e sem confirmação nenhuma do Espírito. Aquilo que eles fizeram ali foi algo puramente tradicional judaico, mas o que você não vê Jesus lançando sorte para nada, mas o Espírito confirmou quem haveria de ser enviado e enviado aos gentios, que foi o apóstolo Paulo. Então, por mais que Matias fosse um homem de Deus, por mais que Matias tenha sido um homem que teve seu coração para o Evangelho, mas é importante ressaltar que é o Senhor, é o Espírito de Deus quem designa para as funções que nós temos de mestres, de pastores, de diáconos, de presbíteros, de apóstolos, serem enviados para algum lugar, enfim. Então é o Espírito do Senhor quem dá essa direção. Se nós não cremos nisso, irmãos, nós não cremos que Deus é presente, nós não cremos que o Espírito, então, tem liberdade, nós não estamos crendo na palavra que nós pregamos. Mas se nós cremos nisso, nós cremos que o Espírito é presente, que ele designa pessoas, que ele designa funções a pessoas, que ele dá dons aos homens, segundo a sua vontade, não segundo os critérios humanos. Então, vamos ter atenção, né? O Senhor tem despertado nesse tempo para a gente poder ver aquilo que não provém dele. E é interessante dizer isso, porque eu estou aqui falando para vocês acerca do apóstolo, né, do significado, e às vezes a gente vê certas acusações que Satanás, ele é astuto, né, e ele tenta jogar setas na nossa mente e tenta criar situações para nos parar. Mas eu sei em quem eu creio, eu sei quem me enviou e eu sei quem é que vai adiante de mim. Eu não me garanto em mim mesmo, eu me garanto no mais valente, que é Cristo, que vai adiante de mim. Quando a gente começa a desconfigurar o castelo de areia, não a gente, porque é a palavra que faz isso, mas quando a gente é enviado a fazer isso, as pessoas elas vão se opor. Tem muita edificação falsa sobre esse castelo de areia e mexe com muita coisa, mexe com muita lama que eles acumularam durante muito tempo, mexe com benefícios também, mexe com honraria dos homens, mexe com muitas coisas que os homens não querem perder para ganhar a Cristo. A grande verdade é essa: eles não querem perder para ganhar a Cristo, não querem fazer como o apóstolo Paulo fez. Mas então, se eles fizessem isso, se eles tivessem essa ousadia de ir às Escrituras, buscar a verdade, procurar, e eles iriam encontrar. Se já não encontraram, estão dissimulando, porque muitos sabem a verdade, mas dissimulam. Outros não sabem,
né? Estão apenas sendo levados por ventos, pela boca de um, pela boca de outro. Mas tem muitos que sabem e se fazem de inocentes, fazendo vista grossa para continuarem vivendo da mesma forma, porque é cômodo viver como eles estão vivendo. Então, irmãos, vamos abrir os nossos olhos. Nós estamos num tempo difícil e num tempo decisivo. E Deus, Ele vai fazer coisas tremendas, tremendas que vocês, se Deus permitir, irão ver. Então, prestem atenção na palavra. Eu não estou pedindo para vocês acreditarem nas coisas que eu posto, nas coisas que eu falo. Eu estou pedindo para vocês irem às Escrituras. Toda a palavra que eu tenho falado para vocês, eu tenho dito para vocês, não se conformem com o que vocês ouvem, não se conformem com o que falam para vocês. Vão às Escrituras, comprovem por vocês mesmos. Vão às Escrituras. Vocês também têm o Espírito de Deus. Vocês também têm o Espírito do Senhor. E o Senhor disse que esse Consolador que Ele enviaria nos ensinaria todas as coisas. Por que que não estão aprendendo? Algumas pessoas não estão aprendendo. Por quê? Porque elas não querem ouvir o Espírito, querem estar inclinadas, abrir a torneira e beber da água da religião. Então, irmãos, em nome de Jesus, apurem tudo que vocês ouvem, apurem tudo que chega até vocês, apurem isso que eu falei para vocês, vão na palavra, vão nas Escrituras e vocês vão encontrar a verdade, porque o Senhor não deixa ninguém confundido. Amém? Então é isso que eu queria dizer para vocês hoje, na autoridade, não minha, mas do Espírito de Deus, daquele que tem me enviado. Eu não sou apóstolo, eu sou servo, estou aqui no áudio, né, utilizando a tecnologia, utilizando aquela mesma tecnologia que Satanás vai utilizar para controlar os homens, se já não está controlando. Então vamos ter atenção, vamos despertar o que Deus está querendo nos dizer, para o que Deus está querendo nos comunicar, porque tempos difíceis já chegaram e muitos acham que isso é o ápice. Não, coisas muito mais fortes acontecerão, profeticamente estão ali para acontecer, no tempo certo, no tempo que Deus designou. Amém? Mas uma coisa é certa, Deus, Ele sempre cuida dos seus. E como disse o apóstolo Paulo, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem profundidade, nem altura, nem largura, nem coisa alguma pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então que você fique sobre esta palavra, essa rocha inabalável, para que você permaneça firme e fiel, que você tenha a sua fé provada e aprovada para naquele grande dia receber o galardão da parte de Deus, porque ventos fortes irão soprar e você precisa ter raiz profunda com Deus para aguentar essa rajada de vento que vem por aí, tá bom? Mas Deus é com você, Deus é com aqueles que querem o conhecer, que estão dispostos a deixar a sua vida para trás para poder ganhar a Cristo, a verdadeira vida. Amém? Jesus é nosso Senhor, fiquem na paz. Shalom Adonai a todos.